estamos hoje na linha Moreira, no interior de Gramado, um lugar que tem uma história relacionada com a colonização de Gramado e também muitas cascatas, pequenas cachoeiras, pelo menos 6 cachoeiras num curto espaço de cerca de 4 quilômetros de descida de rio. Hoje vamos procurar uma dessas cascatas, que é pouco conhecida porque está fora do roteiro turístico, longe do asfalto, onde geralmente as pessoas não andam. Mas com certeza vai ser um lugar legal e vai ser inédito até para mim, eu não conheço. Então vai ser uma caminhada por dentro da água, por dentro da mata, onde a gente vai fazer uma interpretação ambiental, tentar entender isso que estamos vendo e fazer uma foto analógica de um lugar bacana, de uma cascata, se a gente encontrar ela. Nós estamos nesse riacho que percorre cerca de 10 quilômetros até uma ponte na divisa de Gramado com Três Coroas. Esse riacho que corta a linha Moreira está relacionado com o nome dessa região, Moreira. Não é um sobrenome próprio, vem da palavra amoreira, porque os primeiros imigrantes que vieram para cá, imigrantes italianos, produziam amoras, mas não com o objetivo de comê-las, com a intenção de alimentar o bicho da seda, para produzir seda. A produção de bicho da seda era muito comum na Itália, onde os italianos trouxeram, quando vieram para cá, essa tradição, que hoje já não existe mais. Mas o nome, pelas peripécias linguísticas, acabou se tornando Moreira, de Amoreira para Moreira. Então, linha Moreira, no interior de Gramado. Um lugar belíssimo, que passou por intensa atividade humana, pela ação antrópica, pela retirada das árvores, pelo desmatamento, pelo ciclo das araucárias. E hoje temos uma legislação ambiental que preserva 30 metros para cada lado desse curso da água como área de preservação permanente. Com isso, a vegetação vem retomando o seu espaço, criando esses ambientes que estão em regeneração. Mas, como são áreas de difícil acesso, é possível que a gente encontre elementos nativos ancestrais. Uma das plantas características desses ambientes com bastante água corrente, os riachos, mas que não é daqui, é alienígena ou exótica, não é nativa, é o gengibre. Essa planta aqui, que o rizoma é utilizado para fazer uma bebida muito tradicionais entre os alemães que vieram colonizar Gramado. O Spritzbier, que é uma fermentação da raiz do gengibre. Esse é o mesmo gengibre que a gente come em casa, mas ele não tem um sabor tão acentuado por questões de solo, questões edáficas. Mas é o gengibre, em quantidades absurdas. Se tornou uma planta invasora do ambiente natural e espontânea. Vai ocorrendo sem que as pessoas
plantem ele. Isto é um problema ambiental, mas é uma característica ambiental também. Aqui eu achei um cogumelo muito legal, né? De volta aos decompositores. Esse cogumelo aqui tem um formato diferente, ele é chamado de auricularia, porque ele lembra uma orelha, né? E ele tem uma textura cartilaginosa. A auricularia é muito apreciada em saladas. E é um cogumelo saboroso. A gente pode comê-lo in natura. Ele indica que essa árvore está morta. Ele é um decompositor. Ele está atacando o tronco que já não tem mais vida. É muito comum encontrarmos ele nas matas. Uma característica interessante, tem cogumelo de baixo até em cima. O interessante é não pegar os do solo. Justamente porque os outros animais, além da gente, também vão comer esse cogumelo. Então, para não compartilharmos da saliva dos outros animais, eu prefiro pegar eles um pouco mais em cima. O ideal é que não fosse nem na passada da árvore, que fosse um pouco mais embaixo. Agora eu já comi. Outra coisa interessante é que tem uma taipa muito antiga, e eu sei que ela é muito antiga porque as árvores estão crescendo sobre ela. Isso é uma característica humana, presença humana. As taipas não ocorrem naturalmente na natureza. Então, sabemos que aqui havia uma divisa, ou de terras, ou de potreiros. Essas árvores caindo para dentro do rio, de fato estão caindo para dentro do rio. Mas elas denunciam uma característica nas matas de galeria, que é a formação do corredor verde. Isso porque as plantas elas estão buscando não a água do arroio, mas o sol. O arroio funciona como se fosse uma estrada, um bloqueio físico para que as árvores consigam crescer dentro dele. Então, com isso, ele abre uma estrada de luz acima dele. E as árvores se beneficiam dessa luz, buscando a luz. O nome desse fenômeno é fototropismo. As plantas buscam pela luz. Tropismo, a busca pela luz. E vai formando a galeria. Nessas passadas eu estou começando a sentir muita falta de coisas que eu achei que eu ia encontrar aqui, como cipós, bromélias e orquídeas, samambaias em maior quantidade. Orquídeas e bromélias não tem nada. Acabei de encontrar um cipó aleatório, mas isso quer dizer uma coisa, é uma denúncia que a natureza está fazendo. Na interpretação ambiental, ela diz, olha, eu estou num estágio de recuperação, estágio secundário, recém-rejuvenescendo. Mas como a gente identifica isso? Não é pela espessura, grossura, altura das árvores, mas sim pela ausência dos elementos clímax desse tipo de vegetação. Seriam justamente as bromélias, as orquídeas, os cipós, que não estão presentes. Tudo bem, a gente está num riacho, num arroio, num sendeiro, que acumula muita água, água com muita pressão, as árvores poderiam ser completamente destruídas com as chuvaradas,
Mas não é o caso. Há algumas árvores maiores ao redor, só que não são suficientemente antigas. Essa é a denúncia que a natureza está fazendo. Tudo isso aqui já foi derrubado. Todas essas árvores já foram derrubadas há algum tempo atrás. E o mato está rejuvenescendo. O que também é interessante, porque quer dizer que a nossa legislação ambiental está funcionando. A partir do momento que a gente tem essas áreas de preservação constituídas. Pelo menos 30 metros para cada lado, ninguém vai poder derrubar nada nunca. Agora imaginem este lugar maravilhoso que estamos andando daqui 50, 100, 200, 250 anos. Vai estar completamente reconstituído, uma vez que há matas nativas, primitivas, nos lugares mais de difícil acesso aqui próximo, que funcionam como bancos de semente, bancos de germoplasma, largando as sementes para dentro dos vales, onde essas árvores vão, não só árvores, né, todas as plantas vão se reconstituir e a fauna começa a caminhar aqui por dentro, através do corredor ecológico. Isso é o que a gente quer ver. Achei! Tem uma cascata! Achamos a cascata. Bonita, já vou mostrar. Vale a pena. É uma caminhada muito curta, dá para estacionar perto. Já vimos que tem ação antrópica, já vimos que o ambiente foi completamente alterado, está em recuperação. A gente encontra elementos exóticos, elementos nativos, não é aquela mata perfeitamente preservada que todo mundo sempre busca, mas é a natureza, com toda a sua força, sua energia, tentando retomar o seu lugar e interagindo com nós, seres humanos, que deixamos os nossos pedaços por aí. Canela, cedro, e em cima epífitos, que são as bromélias, as orquídeas, os cipós, as piperáceas, samambaias, uma miríade de plantas que vão tomando conta das partes mais altas das árvores. Epi sobre, fitos planta, as plantas que vivem sobre as outras plantas. Isto é uma relação harmônica entre espécies diferentes. É uma relação benéfica para os epífitos, para essas plantas que procuram sol e evoluíram para chegar lá em cima das árvores. É o grau máximo de evolução. Ao contrário do que muita gente pensa, não são plantas parasitas. Muito pelo contrário. Essa relação que se baseia em cima da hospedagem, ela é benéfica para algumas plantas sem causar prejuízo algum para o hospedeiro. Uma outra relação interessante que a gente começa a encontrar entre as árvores e o próprio riacho é a formação de um microclima, a umidade que vai permeando, nebulizando as plantas. Por isso também chamamos esses ambientes de matas nebulares, porque há muita umidade associada. Com isso, surgem em grande quantidade as briófitas, os musgos, que são aqueles vegetais primitivos que invadiram o ambiente terrestre durante a evolução, mas ainda dependem da água, porque eles não têm raízes para absorver a água do solo. As samambaias já conseguem fazer isso, mas elas ainda dependem do ambiente aquático, úmido no caso, para a reprodução. A gente consegue ver, andando poucos metros, a evolução dos vegetais.
Das algas para as briófitas, para as pteridófitas, que são as samambaias, até o estágio mais avançado dos vegetais, que são as bromélias, as orquídeas. É uma aula de biologia andar nessas matas. Achamos as cascatas. Cascatas Gêmeas é o nome deste lugar. Lindo, maravilhoso. Agora eu vou me posicionar riacho abaixo para conseguir englobar as duas cascatas na mesma foto. Lembrando que eu vou fazer essa foto com uma Rolleiflex, uma lente fixa de 80 milímetros. É uma lente que tem um ângulo de visão mais fechado. Não é muito fácil fazer esse tipo de enquadramento. E o formato da foto tem 6 por 6 centímetros. É um formato diferente, não é panorâmico, eu não consigo trabalhar ela nem na vertical nem na horizontal. Ela é quadrada, mas vai ficar legal. Eu trouxe 4 Rolleiflex para fazer a foto hoje. Por quê? 2 eu acabo de reformar. 2 eu já reformei há mais tempo. Uma eu estou com filme para terminar e outra eu vou usar como câmera oficial por causa da lente dela. Com essa luz de hoje. Tenho certeza que ela vai funcionar bem. Por experiências anteriores. Fotografia é capturar sentimento com tudo que a gente já viveu antes. É repetir as experiências que deram certo. Às vezes as que deram errado também. Primeira câmera. Essa aqui é maravilhosa. Rolleiflex 2.8 Xenotar. 100% funcional. Restaurei ela toda. Em termos de limpeza, é uma câmera que não precisou mecanicamente fazer nada nela. A Rolleiflex ela tem sistema de foco e aqui um sistema de engatilhamento do filme e dispara aqui. Aqui em cima ela tem o self timer, permite a gente operar a câmera quando está sem disparador para fotos mais lentas até 1 segundo. Do lado direito a gente regula as velocidades do obturador da câmera. Do lado esquerdo a gente regula o fechamento e a abertura do diafragma. Isso não está relacionado somente com a exposição correta da foto, mas sim com a impressão que a gente quer transmitir com a fotografia. Uma abertura mais fechada, ela vai permitir maior profundidade de campo. O que quer dizer isso? Ela vai permitir foco desde o primeiro plano até o plano de fundo, se for bem fechada. Uma abertura completamente aberta, ela vai deixar a profundidade de campo muito restrita ao plano de foco. Mas a operação do Rolleiflex é muito simples. A gente tem um visor por cima que vai permitir que a gente enxergue pela lente de cima. E a lente de baixo vai fotografar para dentro da câmera onde vai estar o filme. Outra câmera maravilhosa, também 2.8, é a Planar. Mesmo sistema de funcionamento, só que muda a ótica.
E a Rolleiflex é característica por isso. Ela construiu várias câmeras com óticas diferentes que vão modificar, obviamente, o resultado final. Uma outra Rolleiflex incrível, também 2.8, é a Tessar. Essa câmera aqui está muito íntegra. Aqui é um jeitinho. E a minha quarta Rolleiflex hoje recebe o nome de Rolleicorn. É um nome diferente, é uma linha diferente da Rolleiflex. E essa, excepcionalmente, ela tem uma lente 3.5. Todas elas são lente 75mm. Mas essa lente aqui é uma Shenar, uma ótica incrível. Um acessório indispensável é a tampa de lentes, que às vezes é muito difícil conseguir para uma Rolleiflex. Mas essa aqui eu fiz impressão 3D para proteger bem a minha câmera. Com as lentes 2.8 é fundamental que a gente utilize um parasol. Se a pessoa não tem um parasol, também pode imprimir impressora 3D, mas é muito importante ter um parasol. Outros acessórios de época bem interessantes, que são difíceis de conseguir, são os filtros. Que a Rolleiflex ela tem um sistema de encaixe de filtros diferente, não é com rosca. Ela tem essas sapatas que travam, acoplam na lente. E os filtros em preto e branco merecem um capítulo à parte, mas são fundamentais para a gente destacar assuntos, dar efeitos, escurecer o céu, clarear a vegetação, clarear o solo. Uma miríade de efeitos, de interferências que a gente pode fazer diretamente sobre o negativo. O disparador é fundamental para o tipo de fotos que eu gosto de fazer, que são exposições lentas, ou seja, com muito tempo com a câmera aberta, filmando lentamente a luz, a passagem da água, o movimento das folhas, o movimento das nuvens, fotos mais dramáticas, expressivas, que mostram a passagem do tempo dentro da foto, de paisagem. Outros acessórios interessantes, filtros para 3.5, parasol para 3.5. É uma série de equipamentos que a gente tem que ter junto, mas é fundamental que a pessoa que adquira uma Rolleiflex não abra ela, não desmonte, não tente limpar diafragma e obturador sem saber fazer isso. É muita prática e muito tempo e muito estudo, acompanhando pessoas que fazem isso há muito tempo, que me permitiram a habilidade de conseguir fazer uma limpeza, uma reforma numa Rolleiflex. Eu desaconselho fortemente que se faça isso por uma primeira vez, sem todo o conhecimento necessário para mexer em qualquer câmera antiga. Primeiramente eu vou colocar um filme na câmera. Hoje eu vou usar um filme Wilford Delta 100. É um filme clássico, se consegue, ele está em fabricação ainda, mas caríssimo. Ao contrário de alternativas fotográficas analógicas, como o filme de raio-x, por exemplo.
que eu adoro usar também. Para colocar o filme, primeiro eu tenho que tirar o cassete antigo. Esse negativo, ele é enorme, a gente chama de filme 120mm. Não é aquele filme pequenininho de bobina 35 que a gente está acostumado. Ele equivale à foto 6x6, que é esse quadro da câmera. O negativo vai cobrir ele e a foto vai ficar um quadrado 6x6 centímetros. E a gente chama esse tipo de câmera de médio formato. As 35mm, saboneteiras, as SLR 35, elas são câmeras que usam um filme pequeno, a gente chama de pequeno formato. Médio formato 6x6, 6x7, 6x9 e 6x45, 4,5, que é quase um meio quadro 6x6, que dá uma fotinho panorâmica muito legal. Depois dessas câmeras, a gente vai ter as câmeras de grande formato. Começa em 4x5 polegadas, e aí vai, 8x10, tem câmeras gigantescas, o céu é o limite. Mas esse formato, ele é fantástico. Ele permite uma foto com muita prata na película, com muita qualidade. Seria, grosso modo, um full frame das câmeras analógicas. Essa câmera, ela tem uma malandragem, tá? Algumas Rolleiflex têm um rolete para passar o filme por baixo. Outras não. A maioria das médios formatos não tem isso. É importante que a gente lembre desse detalhe na hora de colocar o filme. E o filme também, ele vai ter um lado. Tem um lado preto, que é onde vai estar a película, tem que ficar virada para o lado da lente. Detalhes que às vezes a gente se atrapalha, se esquece e perde o filme inteiro. E acontece com bastante frequência. Mais do que a gente imagina. Eu travo o filme na bobina. Vou dar uma puxada no filme para ver se está bem preso. E eu tenho que carregar ele até a posição de start. Fecho bem. Essa parte, esse cover da Rolleiflex, ele é blindado à prova de luz porque ele tem um dente que entra dentro de uma reentrância e impede que a luz entre. Mas vazamento de luz também não é incomum em outros pontos da câmera. Agora eu vou engatilhar. Travou na posição 1. Eu estou com a câmera pronta para fotografar. Abri, agora eu vou montá-la no tripé e vou fazer um enquadramento. Já mais ou menos imagino que vai dar bem direitinho o que eu quero aqui. Esse aqui é o meu enquadramento. Pegar as duas cascatas, muito apertado, porque é uma lente 80mm. Ajustar o meu foco. Legal, a Rolleiflex, ela tem uma lente de aumento dentro dela mesmo, maravilhosa. Mas eu gosto muito de usar mais uma lente para checar a minha composição. Ver se não tem nada demais aqui que eu não queira. Agora eu vou colocar o parasol. O parasol é fundamental, como eu falei, são lentes muito abertas. E vou adicionar o disparador. Porque eu vou fazer uma exposição lenta
Eu adoro filmar a água passando lentamente sobre o filme. Deixa eu travar um pouco mais meu tripé aqui. Checar meu horizonte de novo. O horizonte no enquadramento é muito importante. Próximo passo, eu vou fazer a fotometria utilizando o fotômetro. O fotômetro, ele é um instrumento de medição da luz. Existem aplicativos para celular, onde eu vou setar os parâmetros. Asa 100, a abertura que eu vou utilizar, que vai ser a abertura máxima dessa lente, que é 32. E o 32 vai me dizer qual é a abertura, qual é a velocidade. O 32 de abertura que eu preciso para fazer a exposição. Serão 4 segundos. Usando a leitura total do ambiente. Como as zonas escuras e zonas claras, eu vou ver a diferença entre o branco da cascata, usando o zoom que tem aqui, 2 segundos no branco. E vou medir a parte mais escura, onde não vou ter quase nenhum detalhe. Uma pedra muito escura que tem ali. Daria 15 segundos. Há uma compensação básica que a gente pode fazer ao utilizar os fotômetros, inclusive das câmeras digitais, que é quando medir o branco puro, abrir 2 pontos em cima de um branco. Ou um preto absoluto onde não haja nenhum detalhe, fechar 2 pontos sobre aquele preto. A gente vai ter uma exposição correta para aquela cena. Como essa cena tem uma amplitude de luz muito grande em função do sol que está entrando, eu vou ter que escolher alguma coisa que vai ficar superexposta ou subexposta. Aproveitando o movimento da água, eu vou trazer um pouco mais de sombra e deixar algumas zonas mais escuras na foto. Eu vou fazer uma exposição de uns 8 segundos, eu acredito. Em fotografia analógica, existe um fator que tem que ser considerado, que é a reciprocidade do filme. Exposições muito lentas requerem compensação no tempo de exposição, mais tempo de exposição. Eu tenho que pensar nisso também. Mas eu acho que eu não vou atingir nesse negativo a reciprocidade dele. Né, as briófitas, que são os musgos, os fungos representados por esse lindo cogumelo, numa árvore morta que está sendo decomposta. Isso aqui é muito legal para trabalhar com macrofotografia, né? Uma lente macro, chegar com essa luzinha suave de manhã cedo, baita foto aqui. Mas não é objeto de hoje, você vai ficar para depois. Um dia nós vamos fazer isso, muito legal. Antes de falar de serrapilheira, a serrapilheira acumulada é muito rasa. Tudo bem que a gente está numa trilha, mas a parte de baixo da Mata Atlântica geralmente não tem uma serrapilheira muito grande. É bem rasinha. Aqui a gente já vê, ó, as folhas decompostas, sendo decompostas. Já estão só com o esqueleto aparente aí da venação. E outra característica interessante, tamanho das folhas.
A gente tem folhas grandes, folhas médias, folhas pequenas. Isso fala muito de como a árvore vive dentro da floresta. Quanto maior o tamanho da folha, quer dizer que ela consegue se adaptar num ambiente com menos luz, porque a folha é o captador de luz da planta. É ali que ela vai fazer a fotossíntese. O objetivo final da planta é capturar esses fótons. Mas a serrapilheira, ou seja, a quantidade de folhas acumuladas é muito pequena, porque geralmente na Mata Atlântica, pelo menos 50% das árvores não perdem as folhas no inverno. Quanto mais alto a gente estiver na serra, maior vai ser a quantidade de plantas que não vão perder as folhas no inverno. Até 70% delas não vão perder. A gente desceu por dentro do vale do arroio da linha Moreira, mais ou menos uns 350 metros de altitude. Então a gente já começa a ver o câmbio, a troca da vegetação por uma vegetação que perde mais folhas no inverno. Semidecidual, a gente chama. Floresta semidecidual, das árvores caducas. Caducas é aquelas que perdem folhas em maior quantidade. Então a gente já está numa zona aqui que 60%, quase 50% das árvores vão começar a perder suas folhas no inverno. Então a serrapilheira, a quantidade de folhas no chão vai ser maior do que em cima da serra. Isso serve como orientação quando a gente está andando numa floresta, saber mais ou menos qual é a nossa altimetria, se soubermos que estamos na Mata Atlântica. Lembrando que a Mata Atlântica em cima da serra, em Gramado, Canela, até Santa Catarina, Paraná, São Paulo, a gente vai chamar de floresta umbrófila mista, porque ela tem na composição, como elemento principal no dossel, na parte mais alta da floresta, a araucária. E conforme a gente vai descendo a altimetria, essa composição vai mudando e a gente vai entrar dentro da floresta umbrófila densa. Muda o nome. É o mesmo bioma, mas é um tipo de vegetação diferente. Aqui tem um amontoado de penas, com certeza um vestígio, né? Ou é a cena de um crime onde uma ave foi atacada por algum predador, que é o que mais parece ter acontecido, porque uma ave quando toma banho ela não perde todas as penas dessa forma, né? Mas aconteceu algum acidente nesse local aqui, possivelmente uma ave que foi predada. O Planalto da Serra Geral foi formado há 134 milhões de anos atrás com derrames de lava sucessivos, que formou essa rocha, o basalto, característico da região, a única rocha que há aqui, que é moldado através do tempo, pelas águas e as intempéries, por micro-organismos também, como os líquens, que a gente vai vendo lentamente roendo as rochas com os ácidos liquênicos. Mas logo abaixo, descendo mais um pouco na altimetria, seguindo o curso desse riacho, a gente vai trocar de formação geológica e vai encontrar o arenito de um grande deserto que havia por aqui, deserto Botucatu, que foi soterrado pelos derrames de lava. E essa rocha, que tanto caracteriza a nossa região, também imprime essa beleza, essa nuance de cores cinzas, marrons, amarelos, pretos, que vão compor a escala de cinzas na fotografia que eu estou procurando. Eu vou fazer mais algumas fotinhos para terminar o filme, para revelar ainda hoje, que eu quero ver como é que está o funcionamento dessa câmera em específico. Eu quero ver o resultado desse lugar maravilhoso. Foi inusitado para mim conhecer as cascatas gêmeas. São mais, pelo menos 6 cascatas que existe descendo e subindo por esse arroio ou riacho. E com isso, fica registrada a passagem por aqui, a nossa passagem, e a dica de um belo lugar a menos de 10 quilômetros do centro de Gramado, pouquíssimo conhecido, de fácil acesso,
A gente pode estacionar bem perto da entrada da trilha. Basta procurar na internet que tu acha esse acesso para vir fotografar aqui nesse lugar maravilhoso. Não esquece, deixa o like, compartilha e segue. Clica lá.